5, 4, 3, 2, 1. Você acredita em extraterrestres? E se eu te dissesse que em 1989, no coração da União Soviética, um grupo de crianças testemunhou o impossível? Uma nave alienígena pousando em um parque público, e de lá saíram criaturas com 3 olhos e mais de 3 metros de altura, acompanhados de um robô. O incidente Voronezh não é uma lenda urbana qualquer. Ele foi divulgado pela própria imprensa estatal soviética, investigado por cientistas e até hoje divide a comunidade entre o ceticismo e o assombro. Prepare-se para mergulhar num dos casos mais insanos da história da ufologia mundial. Hoje você vai descobrir tudo sobre alienígenas gigantes, as crianças que sumiram e o mistério que até hoje ecoa pelos céus da Rússia. Se você curte mistérios ou conspirações cósmicas, né, e aquele temperinho sombrio, coisas que a ciência não explica, se segura firme, porque o que você vai ver agora vai desafiar a sua realidade. Em 27 de setembro de 1989, em Yuzhno Park, não sei falar russo, gente, então me perdoe a pronúncia, um espaço público do centro de Voronezh, na União Soviética, crianças e adultos testemunharam fenômenos tão surreais que mais pareciam cenas de um filme de ficção científica. A história foi divulgada oficialmente pela agência estatal TASS, desencadeando manchetes chocantes sobre alienígenas e naves pousando no coração de uma cidade com quase 1 milhão de habitantes. Por volta das 18h30, um brilho rosa no céu se transformou numa esfera vermelha escura, de aproximadamente uns 9 metros de diâmetro, que circulou sobre o parque, desapareceu e depois retornou pairando cerca de 1 metro acima do chão. A esfera abriu uma escotilha e dela emergiu uma criatura gigantesca de cerca de 3 metros de altura, sem pescoço, cabeça pequena, como um botão, e 3 olhos, 2 brancos e um vermelho, que giravam como um radar. Trajando um macacão prateado e botas cor de bronze, logo após sair saiu outros dois exatamente iguais. Saíram acompanhados do que parecia ser um robô quadrado com botões no peito. Assim que as duas outras criaturas desceram, uma das criaturas, né, emitiu um raio de luz do seu peito que paralisou uma criança. Ela não gritou ou esboçou qualquer reação. Ela ficou paralisada, observando tudo. Isso durou 5 minutos e, segundo as testemunhas, a nave e seus ocupantes, né, desapareceram do nada. Porém, do mesmo jeito que sumiram, retornaram e dessa vez desembarcaram com um tubo de mais ou menos uns 50 centímetros, né, que foi apontado para um jovem de 16 anos e dele saiu uma luz que fez o jovem desaparecer na frente de todos. E ele retornou logo depois que eles foram embora. Esse acontecimento, eles retornaram à aeronave, foram embora, o rapaz voltou, né? E autoridades soviéticas fizeram vários experimentos no local do pouso. Lá eles encontraram 4 depressões no solo em formato de losango, dentro de um círculo com cerca de 18 metros de diâmetro total. Além dessas marcas no chão, foi constatada possível sinal de radiação de césio acima do normal. Pedras estranhas foram coletadas no local e enviadas para o geofísico Janik Zilanov, que afirmou que eram apenas hematitas comuns e que haviam sido mal interpretadas pela TASS. De acordo com análises oficiais, o nível de césio era típico após o desastre de Chernobyl e não comprovariam, né, uma suposta aterrissagem alienígena. Então a comissão científica usou radiometria, testes de solo e vegetação, mas não apresentou nada conclusivo. Aí, em 9 de outubro de 1989, o caso se espalhou pela imprensa mundial, onde vários especialistas davam as suas opiniões de que foi uma histeria coletiva, a agência TASS foi acusada de exagero e manipulação das massas, e em determinado momento, né,
O correspondente da TASS, o Vladimir Lebedev, reconheceu que ele aumentou um pouquinho o que foi relatado a ele pelas testemunhas. Sem provas concretas, sem fotos, sem exames médicos, o caso permaneceu um mistério, dividindo os ufólogos entre os céticos e os crentes do caso. Mas por que que ainda tem pessoas que acreditam no caso e acham que o que realmente aconteceu foi desmoralizado pela imprensa para ficar encoberto? Primeiro, tiveram várias testemunhas, não somente as crianças, mas diversos adultos e até policiais foram testemunhas. Ainda tem como incontestável as marcas do solo e a radiação. Reação imediata da mídia no momento que a Rússia era a União Soviética e vivia a cortina de ferro. E para finalizar, vamos falar sobre o rapaz que recebeu um feixe de luz no peito e desapareceu por alguns segundos. Pesquisando, descobrimos que, como o nome do rapaz é Vazia Surin, ele era estudante da escola local e este relato aqui é o dele sobre os momentos em que ele ficou desaparecido. Abre aspas. Eu estive em um lugar muito luminoso, eu não conseguia me mover. O gigante olhou para mim, mas não falou nada. Então eu voltei. Fecha aspas. Vazia não forneceu um relato detalhado de estar dentro da nave ou por ter tido entrado em contato com extraterrestres diretamente. As suas descrições eram vagas, com memória turva e incompleta sobre o que aconteceu. Durante o tempo em que ele desapareceu, ele reapareceu assim que a nave decolou, sem ferimentos aparentes, né? Mas profundamente abalado. Ele foi descrito pelos investigadores do governo como quieto, nervoso e confuso. Fontes dizem que sempre que se perguntava o que aconteceu, quando ele sumiu, né, ele ficava muito nervoso e desconversava, dizendo que não lembra de nada. E para fechar os exames médicos do Vazia e da menina que foi paralisada por um raio, né, um feixe de luz, adivinhe só, desapareceram do posto médico. Mas lembram de que eu falei que até a polícia presenciou o acontecimento? Pois bem, o tenente Sergei Matveyev, da Delegacia Distrital de Voronezh, ele estava presente no ocorrido e prestou depoimento sobre o incidente e foi entrevistado pela imprensa internacional, incluindo o The New York Times. Em seu depoimento, ele disse: não foi uma ilusão de ótica, disse o tenente Sergei numa entrevista por telefone. Eu vi o pouso do OVNI em 27 de setembro. Embora eu não tenha visto os alienígenas, eu vi a nave. Era certamente um corpo voando no céu, movendo-se silenciosamente em velocidade muito alta e altitude muito baixa. O testemunho de Sergei, sendo um oficial de polícia, foi fundamental para trazer uma luz de que o ocorrido no parque realmente possa ter sido real. E vocês aí, o que vocês acham sobre esse fenômeno? Foi uma ilusão coletiva? Ou realmente aconteceu e o governo soviético tentou esconder, mostrando tudo ao público com um tom de zombaria e desdém para desacreditar que as pessoas viram no parque? Deixa seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa seu like, compartilha esse vídeo, principalmente deixa a sua opinião. Isso foi uma histeria coletiva? O governo encobriu colocando tudo como uma grande mentira? O que vocês acham disso? Te vejo no próximo vídeo.